Fala assim comigo, glória a Deus. Aleluia. Amém? Vamos ler juntos, interagindo, todos falando em alta voz aquilo que a Bíblia traz para nós através da palavra de Deus nessa noite. Vamos ler junto. Porque a graça de Deus descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade, e esse texto acabou de confirmar isso para nós, não é? Oremos. Deus, nessa noite, ó Pai, mais uma vez nós estamos, ó Pai, na Tua presença. Eu digo nós porque estou aqui, o átrio está, o povo aqui, e cada um de nós que estamos aqui temos sede e fome de Ti, por isso estamos aqui. E nós não temos nada de nós mesmos, ó Pai, a não ser apenas nos oferecer como canal para que o Senhor possa usar para transmitir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Assim sendo, ó Pai, que o Espírito Santo tenha liberdade nessa noite de trabalhar em nossa vida, em nossos corações, trazendo a cada um de nós o alimento necessário para suprir a nossa fome, a nossa sede espiritual. Nós oramos, sabedor, ó Pai, que o Senhor é a fonte, e se o Senhor é a fonte, o Senhor tem para nos dar nessa noite, então vamos receber dessa fonte. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos então nessa noite continuar falando sobre a insondável graça de Deus. E quando nós falamos sobre insondável, nós estamos falando de algo que não se pode medir, de algo que não se pode pesar, de algo que no mundo físico, no mundo espiritual, não temos como explicar. É inexplicável. Mas tudo aquilo que é inexplicável, Deus pode trazer a revelação aos nossos corações. E a palavra de Deus nessa noite, nós precisamos nos conscientizar disso, que Deus é amor e Ele é justiça. E o Evangelho, ele tem por objetivo principal trazer ao homem, trazer e conscientizar ao homem o seu direito à salvação e o seu direito ao benefício da graça. E quando nós estamos falando sobre graça, eu tenho que fazer inicialmente essa introdução para vocês entenderem. Quando nós estamos falando sobre graça de Deus, e é ensinado na escola bíblica, e é ensinado, e todos aqui em um coro só, se a gente perguntar ao crente que ama e preza a palavra, todos respondem em um coro só, o que é graça? Todo mundo responde assim, favor e merecido. O que é graça? Favor e merecido. E a gente cresce com isso, cresce aceitando isso, cresce vivendo isso. Ah, pastor, está errado? Não, é mentira, não é grande verdade. Mas eu te pergunto, se a graça ela é imensurável,
Se a graça, ela é insondável, se a graça, ela é inexplicável, como é que você explica ela com tão pouca palavra, favor e merecido? Como que o crente precisa receber isso por revelação? Como que nós inferiorizamos tanto? Como que nós desvalorizamos tanto? Como que nós negligenciamos tanto a graça de Deus ao ponto de resumir a graça em apenas favor e merecido? Sabe por quê, irmão? Favor imerecido, apenas isso você faz. E você já fez para muitas pessoas, e às vezes você já falou assim, fulano não merece, mas eu vou dar uma ajudinha. Fulano me procurou, mas pelo que ele não merece, mas eu vou dar uma mãozinha. Isso é favor imerecido, você está fazendo um favor para uma pessoa que não merece. E a graça que Deus fez para mim é apenas um favor imerecido, é tão pequena, é tão inferiorizada por nós cristãos. Então eu quero que você nessa noite entenda no mundo espiritual o que é graça de Deus. O que é graça de Deus? Tem umas coisas que eu falo, irmão, que você não vai achar na internet, você não vai achar em livro nenhum. Tem umas coisas que eu falo que eu busco de Deus e eu peço a Deus, eu falo, Deus, fala comigo. Desde o início, irmão. Desde o início. Deus criou o homem para ter relacionamento com o homem, para viver com o homem, para conviver com o homem. Desde o início. Deus criou o homem como a parte mais importante, como o ser mais importante da criação, com o objetivo de ter relacionamento com o homem. O homem abriu mão disso, irmão. O homem abriu mão disso pelo pecado. O homem abriu mão desse relacionamento, abriu mão dessa convivência. Para você entender a graça, eu tenho que voltar lá no Gênesis, né? Porque a Bíblia ela é um cordão de sangue de Gênesis a Apocalipse. Não é verdade? Não existe graça sem cruz, não existe graça sem sangue, para você entender o sentido da palavra. Vamos abrir mão de tudo. Vamos abrir mão de tudo que Deus fez, tudo que Deus criou. Vamos abrir mão ao ponto de ser colocado para fora do jardim, ao ponto de colocar anjos vigiando o jardim, para que o homem pudesse não entrar de novo nesse jardim, porque o homem abriu mão do relacionamento e da convivência dele com Deus. Tem coisa, irmão, que é tão forte. Quando Jesus conversa com seus discípulos acerca de relacionamento, e quando Jesus inaugura a igreja dele na terra, Jesus fala algo com Pedro que parece que Jesus estava voltando com Pedro lá no Éden. Que Jesus fala com Pedro assim, eu te darei a chave do reino do céu. Nós fomos expulsos um dia do jardim, o homem foi expulso por causa do pecado, quer dizer, tomou a chave, né? Aqui você não entra mais. Mas um dia Jesus morreu na cruz e falou assim, eu te dou a chave. Ô, irmão, para quem que você dá a chave da sua casa? Quem tem a chave da sua casa? Tua esposa e seus filhos. Nós não damos uma chave nossa para qualquer um. Tão forte isso. E nós perdemos o direito de relacionar com Deus, de morar com Deus, de conversar com Deus. Nós perdemos o direito de tudo por causa do pecado. E um dia, Jesus pergunta aos discípulos, vocês me conhecem? Você sabe quem eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, respondeu Pedro. E aí, Jesus falou com ele, por causa dessa revelação,
por causa dessa maravilhosa revelação, por causa dessa grande revelação, eu vou te devolver algo que vocês abriram mão lá no jardim. A chave da casa. E a gente só dá a chave para filho. A gente só dá a chave para filho. Não é verdade? Você se torna um filho através da graça, através do poder de serem feitos filhos de Deus, porque eu comprei para vocês na cruz o direito a retornar à casa, é a graça. Só dá a chave para filho. E Deus de novo nos reconhece como filho, eu te darei as chaves do reino. E Deus fez aquilo com Pedro, entendendo que era para mim e para você. É para todo aquele que crê. Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus Cristo estava apenas levantando Pedro como um dos principais, mas não se constrói um edifício com uma pedra só. E Deus levantou João, Maria, Paulo, João, Bernardo, Michele, Grécia e todos mais, não lembro o nome de todo mundo, todos que estão aqui, cada um de nós somos uma pedra nesse edifício, e cada um que recebe Deus por revelação, recebe direito à chave, porque você é filho, e isto é graça. Você não abriu mão da graça de ser filho de Deus. Mas a Bíblia traz para nós, isso é apenas uma introdução que eu estava falando. Em Tito, capítulo 2, que você leu comigo, o primeiro versículo diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Se nós não analisarmos o texto e o contexto desse versículo, nós olhamos a humanidade inteira e falando, está todo mundo no céu. O que é que o versículo diz? Porque a graça de Deus se é manifestando, trazendo salvação a todos os homens. Existem algumas doutrinas, como a humanista, que prega isso. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas esquece que a Bíblia tem texto e tem contexto. Esquece que a Bíblia não é apenas um versículo. Só que no versículo 12 diz assim: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Deus é amor e é justiça. A graça comum, que nós podemos chamar de graça comum, outros chamam de graça universal, ela veio através de Jesus Cristo trazer o direito à salvação, como o versículo 11 disse: a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Trazendo salvação a todos os homens. O crente gosta muito de uma palavra assim: toma posse da bênção, irmão. Toma posse da bênção, irmão. Vou perguntar a você nessa noite, usando essa linguagem: você já tomou posse da sua salvação? Você já tomou posse da graça? Porque a graça de Deus, a graça comum, a graça universal, ela se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Todo homem tem direito, mas nem todos tomou posse. Quando nós convidamos as pessoas para render a Jesus, para aceitar Jesus, cada igreja usa uma terminologia, né? Quer aceitar Jesus? Quer entregar para Jesus? Quer render sua vida a Jesus, né? Mas nós devíamos chamar as pessoas para tomar posse da salvação, na verdade. Quer tomar posse? Porque o que é tomar posse, irmão? Se não sei o que é tomar posse. Me vendo uma coisa na mente aqui agora, eu vou até falar. Tem muita gente que é rico e vive como mendigo porque não toma posse daquilo que tem.
conheço uma família e convivi com essa família há muito tempo, crentes, que o moço, a raiz da família, ele tem terra para sumir de vista. Tem terreno que, se vender, pode morar em mansões. E viveu, estou falando viveu porque ele já morreu. Cortou meu cabelo por muitos anos, esse moço. E viveu muito tempo como mendigo. Ele tinha uma charretinha com um burrinho, que quando ele não estava cortando o cabelo de alguém no terreiro, na casa dele, debaixo de um pé de manga, ele estava nessa charretinha carregando tijolo, carregando esterco para um, para ali, para aqui, para comprar 1 quilo de feijão, comprar um quilo de arroz para comer, e era rico. É o maior proprietário de terra de uma cidade, e vivia como mendigo. Se ele tirasse um pedacinho daquele terreno lá, se ele tirasse uns 10 mil metros só daquele terreno lá, e ele vendesse, que é num lugar bom, com água, com tudo, dá para ele viver como rico. Mas ele era rico e não tomou posse daquilo que ele mesmo possuía. Morreu, agora os filhos estão jogando tudo fora, que eu conheço todos. E você sabe o que é, irmão, o homem que não conhece Jesus? O homem que não toma posse da graça de Deus. A salvação, a graça de Deus é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Mas o homem, por não aceitar, por não tomar posse dessa salvação, ele escolhe viver eternamente no inferno e abre mão dos céus, por não tomar posse o direito a essa salvação. É forte isso. Tem um céu preparado. Nem sei como é isso, porque a Bíblia fala em rua de ouro, cristal, a Bíblia fala em tanta coisa lá em cima. Um dia eu vou conhecer, mas não é o momento de eu ir ainda. Né, irmão? Tem uns hinos aí, irmão, que eu nem canto. Tem uns hinos que os povos cantam aí, parecendo que o povo está apressado para morrer. Tem uns hinos aí que é meio assustador. Eu não canto, não. Você está doido? Né? Eu quero ir para lá. Eu quero, mas não agora. Né? Mas, irmãos, o céu foi preparado para nós. A glória foi preparada para nós. A chave da casa está nas nossas mãos através da graça. E por quê? Nós temos que abrir mão disso. Eu fico até pensando, porque Jesus, Deus, o Espírito Santo, mas os anjos devem conversar lá no céu, né? Eles devem olhar um para o outro e falar assim: eu fui lá embaixo, morri na cruz, para dar direito a esse povo que nós criamos com tanto amor, que eu fui lá e salvei a todos com tanto amor. E nós fizemos tudo isso aqui, Deus com Jesus conversando, está tudo preparado para eles. Vamos lá buscar eles? Não é verdade? Está na hora de trazer eles já. Mas só que por amor, há muitas almas que ainda não conheceram essa palavra e ainda não aceitaram essa palavra e que ainda não tomou posse dessa graça. Por amor a esses, Jesus ainda não veio nos buscar. Mas para você que não crê, porque tem muito crente que não crê que Jesus vai voltar. Isso eu já ouvi da boca de crente. Será que Jesus vai voltar mesmo, pastor? Se você não crê que ele vai voltar, o que você está fazendo na igreja? Ele vai voltar e o inferno existe. Aí você tem que para esses crentes assim, você não pode pregar céu. Não se prega céu para crente. Céu você prega para pecador. Para crente você prega inferno, para eles ter medo de ir para lá. Sabe, irmão? Pecador você fala, não fala inferno, porque ele já está no inferno. Aí você tem que pregar para ele, mostrar ele o céu, para ele ter vontade de sair de lá. Mas crente conhece o céu e não crê. Então
Tem que pregar o inferno para ele ter medo de ir para lá. Mas a palavra de Deus disse, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando o quê? Renunciando à impiedade. O que é impiedade? É a maneira de viver do ímpio, renunciando ao pecado, renunciando à vontade da carne, crucificando a carne. Não é essa graça. É graça que não é de graça, porque alguém pagou muito caro por ela. Ela é graça para mim e para você, no sentido que nós falamos um favor imerecido, mas ela vai muito além de favor imerecido. Porque a graça, ela está acima do perdão. Ah, pastor, nunca vi ninguém falar isso. Então você está ouvindo nessa noite. Graça está acima do perdão. Porque perdoar, até nós falamos que perdoamos. Mas quando você vai conversar a fundo com a pessoa, perdoou é nada. Eu perdoei. Mas ele lá e eu cá. Quando fala em marido e mulher, então, quando há algum problema sério, se houver traição, perdoei. Mas ele que vai viver com outra. Na minha cama, ele não deita mais. Na minha cama, ela não deita mais. Perdoei, mas é assim. Está perdoado, mas é assim, para mim não tirei isso do coração, aí some para lá, vai arrumar outro. Diz que perdoou. Jesus é perdão, mas a graça está acima do perdão. Por que a graça está acima do perdão? Porque a graça é assim. E dos vossos pecados eu não me lembrarei mais. Porque a graça é assim, eu perdoei e vou te dar a chave, porque eu quero você morando eternamente comigo. Porque a graça é assim, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Porque a graça de Deus não é esse perdãozinho que nós damos, não, que nós perdoamos e não queremos. Eu perdoo, mas eu não confio mais. Eu perdoei, mas não está mais na minha relação de amizade. Eu perdoei, mas não conto mais essa pessoa, eu for fazer uma festa no extremo. Eu perdoei, tirei ela do coração. Você tirou tanto do coração que você não quer nem ver essa pessoa e diz que perdoou. Mas Jesus não, a graça está acima do perdão. O homem, ele não tem condição de manifestar através do corpo físico, nem da alma e do seu espírito, essa graça de Jesus Cristo, não. Porque, irmão, se precisasse de nós morrer por alguém, eu vou falar com você, acho que nós não morríamos nem por nós mesmos. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, na graça, falou assim, tendo ele ido à cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda pecadores. Ainda pecadores. Irmãos, quando você analisa num sentido geral, Deus, você vai entender através da Bíblia que os céus e a terra só se movimentam por causa do homem. Porque Jesus... Eu disse, Deus, ele criou o homem como principal da sua criação. E ele criou o homem e jamais desistiu de mim e de você. Os céus agora estão em obra. Tem certeza, pastor? Tem, porque eu creio na Bíblia e a Bíblia diz, eu vou vos preparar lugar. E não se prepara lugar sem trabalho. O céu está em obra. O céu está em obra, construindo. Aqui é a casa da pastora Grécia. Ali é a casa do pastor Alessandro, está lá atrás. Aqui é a casa de Maria, de João. O céu está em obras. E quando alguém aceita essa graça, isso eu estou conjecturando comigo mesmo, quando se faz um apelo aqui e alguém aceita, toma posse dessa graça, Jesus olha para os seus obreiros lá e fala assim,
Constrói mais uma lá, porque mais 12, mais 13, mais 14 aceitaram, renderam ao altar. Hoje nós precisamos de continuar a nossa construção. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E quando nós nos rendemos ao altar, nós estamos falando: Deus, eu vim aqui porque eu aceitei o seu sacrifício na cruz para tomar posse da parte que me pertence, que é a salvação. Embora a salvação todos os homens têm direito dela, nem todos tiveram, nem todos receberam essa revelação de tomar posse dessa graça salvadora, dessa insondável graça. De renunciar à impiedade, de viver uma vida sóbria, de viver uma vida piamente, como a palavra de Deus nos orienta. Abre mão. Abre mão. A Bíblia não, em nenhum momento na Bíblia, ela fala em 3 tipos de pessoa. Ela fala só em salvo e perdido. Não existe meio termo. Não existe meio crente. Mas tem gente que fala: eu sou meio crente. Eu conheço alguns meio crente. Meio crente. Mas não tem meio céu. E nem meio inferno. Então não pode ter meio crente. Não abra mão da sua salvação. Não abra mão da graça. A graça é um preço que foi pago. A graça é a cruz. Para quem não merecia. Para mim e você que não merecia. Mas a insondável graça de Deus nos alcançou. Quando eu digo isso, que os céus e a terra se movimentam por causa do homem, eu estou falando uma grande verdade. Por quê, irmãos? Desde o início o céu se movimentou. Desde o início. A Bíblia fala assim: aquele que foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus. Por causa de quem? Por causa do homem. Teve um dia de isso se manifestar. Teve um dia de Jesus Cristo se encarnar. Teve um dia de, através de uma mulher, Jesus Cristo vir a essa terra. Mas isso na mente de Deus. O perdão e a graça para mim e para você já tinha acontecido antes da fundação do mundo. Porque Deus, Ele é onisciente, onipresente. Porque Deus conhece passado, presente e futuro. Porque Deus sabia que o homem não ia suportar a tentação. Mas Deus não queria criar um robô. Então Deus criou alguém com livre-arbítrio e com direito de escolha. E Ele criou a mim e a você. Então hoje eu tenho o direito de tomar posse da bênção ou de abrir mão da bênção. Hoje eu tenho direito de tomar posse do céu ou de abrir mão. Você acha que o inimigo vai chamar alguém para tomar posse do inferno? Não. Quando você abre mão da graça, você já aceitou ir para o inferno. Eu falei que para crente tem que pregar inferno também. Então tem que falar. Quando nós abrimos mão da graça, irmão, existe 2 coisas que vão acontecer. Vinde a mim, bendito do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde quando? A fundação do mundo. Eu preciso ouvir, quero ouvir essa palavra. Mas existe uma outra palavra.
E está na Bíblia. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e seus anjos, não é para o homem. Mas o homem escolhe, ao não tomar posse da graça. Fala assim comigo, repita assim comigo. Por mais pecador que o homem seja, por mais que a sua consciência te acuse, a graça de Deus se manifestou através da pessoa de Jesus Cristo para me dar direito à salvação. E isso, irmão, é que eu preciso gravar na minha mente. Então, lembre disso, existe a graça comum, a graça universal. Todo homem tem direito à salvação. Mas a graça, ela tem estágios. Ela não para apenas nesse direito. Porque ela nos ensina a renunciar. Então, existe a graça santificadora. E a Bíblia diz, sede santos, como é santo o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, de nós mesmos, por nós mesmos, por obra nossa mesmo, nenhum de nós conseguimos ser santo. Então, por que eu estou olhando aqui de frente a mim agora e estou vendo a igreja cheia de santo? E alguém que diz que igreja de crente não tem santo. A igreja que tem mais santo é a igreja de crente. Nós não tem santo morto. Nós temos santo vivo. Mas a igreja que mais tem santo é a igreja de crente. Mas por que você pode ser chamado santo? Porque a graça de Deus te alcançou. Porque a graça de Deus me alcançou. Se não é a graça de Deus, quem é eu para estar aqui pregando agora, irmão? Se não é a graça de Deus, quem somos nós para dizer que temos direito ao céu? Se não é a graça de Deus, quem é nós poder falar que estamos esperando arrebatamento da igreja? Se não é a graça de Deus, irmão. Mas a graça de Deus, ela tem estágio, ela é santificadora. E o que é santificação? O que é santificação? A pastora gosta muito de falar sobre isso, eu não vou repetir o que ela fala, não. Mas ela gosta muito de falar sobre isso, né? Tem a mão santa, o pé santo, a orelha santa, o olho santo, o ouvido santo, não é? Não é verdade? Santificação, irmão, é ser separado para uso exclusivo de Deus. Separado é nós, irmãos, nos movimentarmos em espírito, alma e corpo para glorificar a Deus no nosso viver, na nossa vida. Então, se você quer saber se uma coisa está certa ou se uma coisa está errada, se eu digo no mundo espiritual, pergunta você para você mesmo. Isso que eu estou fazendo glorifica a Deus? Se não glorifica, irmão, abre mão. Renunciando à impiedade. A graça santificadora. É uma graça que nos leva a viver uma vida em santificação. É um processo. Santificação é um processo, irmão, que vai durar na nossa vida enquanto nós estivermos aqui. Nós estamos em processo de santificação. E o crente precisa de conscientizar disso. Para que possamos viver em santificação. As nossas atitudes dentro da igreja, irmão, às vezes até é fácil. Embora tenha igreja que é difícil ser crente até dentro dela. E a gente tem que falar isso também.
Mas, irmão, nós temos que lembrar que o processo de santificação da nossa vida é na igreja, é na nossa casa, é no trabalho, é na rua, é com os vizinhos. Você não conhece algum crente aí que vizinho nenhum gosta dele? Nossa Deus, se eu entrar nesse detalhe, não. Misericórdia, eles estão fazendo novena para você mudar lá da rua. Porque crente, ninguém gosta dele. Eu conheço crente assim, irmão, ninguém gosta, ele não combina com vizinho nenhum. Você fala, vou abrir uma célula na sua casa para a gente trazer. Meus vizinhos não vêm na minha casa, porque não gostam de mim. O processo de santificação, irmão, ele exige de nós a renúncia. E a renúncia é abrir mão do nosso eu. É abrir mão da nossa vontade para viver a vontade de Deus. Porque a santificação, ela é progressiva. Eu hoje tenho que estar melhor do que ontem. E amanhã eu preciso estar melhor do que hoje. Porque a graça, ela é progressiva. A graça, ela é regeneradora. Não é uma vez salvo e salvo para sempre. Não é possível separar a graça da cruz. Porque a graça não é uma anistia geral para nós pecarmos. A graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando que, renunciando ao pecado, nós podemos tomar posse da graça. O versículo da Bíblia, que centraliza toda a Bíblia, e numa linguagem que nós gostamos de usar muito, que é a palavra generalizar, num sentido espiritual que generaliza toda a Bíblia, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de quê? De tal maneira. O que é essa tal maneira? É a graça que você quer explicar, apenas falando que ela é um favor imerecido. Nem a palavra conseguiu explicar, e eu quero explicar. Deus amou o mundo de tal maneira, inexplicável, porque é graça, que deu o seu Filho unigênito. Para quem? Para todo mundo ser salvo? Não. Para todo aquele que nele crê. Porque aquele que nele crê vai renunciar o pecado. Porque aquele que nele crê vai tomar posse do último estágio da graça, que é o estágio da glorificação. É o estágio que eu falei hoje na escola bíblica, tão bonito isso, que Jesus, quando ele ressuscitou Lázaro, ele chegou lá no túmulo de Lázaro e falou assim, Lázaro, sai para fora. Já pensou no dia do arrebatamento? Que a voz de Deus trovejar e falar assim, filhos meus, sai para fora. Que movimento vai ser no cemitério? Estava falando isso aqui, eu fico conjecturando na minha cabeça essas coisas. Que movimento, porque nós, para receber um corpo glorificado, primeiro nós vamos ter que tomar posse desse corpo primeiro. Nós vamos ressuscitar para depois tomar posse do outro corpo. Vai ser crente brotando de tudo enquanto é cova, irmão. Isso é Bíblia, irmão. Ou você não lê Bíblia? E a Bíblia ainda fala que é assim, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vai ressuscitar para tomar posse de um corpo glorificado.
E depois nós vamos junto tomar posse da graça glorificadora. O que é a graça glorificadora? Que eu fiquei devendo essa explicação dos estágios da graça no último dia que eu preguei. Eu preguei 1 hora e não consegui chegar nisso aqui. Hoje eu estou quase que terminando já. Estou pregando só o final da mensagem hoje para a gente não ficar aqui até amanhã. Mas a graça glorificadora é essa, irmão. É o último estágio da graça. É quando Jesus Cristo vai tornar realidade o sacrifício da cruz. É quando eu e você vamos entender o quanto valeu nós abrirmos mão do mundo, abrir mão do pecado, abrir mão de uma vida do ímpio, abrir mão da concupiscência da carne, abrir mão dos desejos da carne. E por que não dizer abrir mão dos prazeres da carne? Porque, irmão, pecado, a Bíblia diz, a Bíblia chama pecado de prazer da carne. E não existe prazer ruim, não. Prazer é bom, só que leva para o inferno. Você tem prazer de 1 minuto, de 10 minutos, de 20 minutos, e depois a condenação é eterna. O que é condenação eterna, pastor? É o que você prega para crente, para eles não quererem ir para lá. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, onde o verme não morre. Já leu isso na Bíblia, irmão? O fogo é quente, mas o verme não morre. Hã? Precisa aprender lá, né, irmã? Mas se você começar a pregar inglês, foge, irmão. Tem que falar da graça, da salvação, você não perder eles. Brincando, viu, irmãos? Mas é isso, irmão. O céu é real. O inferno também é real. Deus não criou o inferno para o homem. E por causa disso, a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ensinando que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos nesse presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória de Deus em Jesus Cristo nosso Senhor, que é o terceiro e o último estágio da graça, que é a graça glorificadora. Irmão, preste atenção nisso, irmão. Valorize isso. Olha para você e pensa assim, será que eu mereço receber um corpo glorificado? Não. Mas a graça te alcançou e você vai receber. Isso é graça. Isso é graça. A graça vai além do perdão. Eu disse para vocês isso aqui. Lá na lei, faziam-se sacrifícios, matavam-se animais para expiar o pecado. Mas aquilo tinha data de validade, porque tinha que repetir sempre. Sempre tinha que repetir. Mas o sacrifício da cruz, ele não tem data de validade, ele é eterno. E Jesus Cristo foi anunciado assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não tem data de validade. É hoje, é agora. Toma posse. Toma posse dessa salvação. Não adianta vivermos nessa terra sabendo que, falei hoje isso na escola bíblica, o que mais nos anima a não desanimar é saber que temos uma eternidade. Cremos nessa eternidade. Porque tem dia, irmão, tem dia que vocês acham que pastor não tem problema. Tem dia de chutar o balde e falar, vou parar com tudo.
Mas você olha para a cruz e fala assim: não vou parar, porque eu valorizo o que Ele fez por mim. Porque a graça me alcançou. Porque eu ainda não atingi o último estágio. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a graça. Insondável, inexplicável. Vou inventar uma palavra, imedível. Sabe por que pode inventar a palavra, irmão? Para falar da graça de Deus? Porque ela é inexplicável. Há um hino que diz que se todos os mares, todas as águas dos oceanos fossem tinta, se os céus que a gente vê aí fosse papel, se todas as hastes fossem pena, não descreveria a graça de Deus. Então nós temos que inventar a palavra. Não é verdade? Temos que inventar a palavra. E tem crente que se ousa dizer: a graça é favor imerecido. Mas é só isso para você? Porque favor você também faz. Foi favor de Deus, foi, mas ela vai muito além do favor, vai muito além do perdão, vai muito além do que a minha mente pode imaginar. A Bíblia me dá direito a pensar assim, porque diz assim: jamais passou em mente humana o que Deus tem reservado para os filhos. Jamais passou. Jamais nós podemos imaginar. A gente tenta imaginar, a gente cria alguma coisa. Quando fala que as ruas de ouro, quando fala tanta coisa do céu, você fica imaginando como será, mas jamais passou. Não adianta você tentar pensar, não, que tudo que você pensar ainda é mais, ainda é mais. Mas sabe por quê? Porque a graça de Deus nos alcançou, porque Deus criou a mim e a você e não abriu mão de nós, porque Deus nos valoriza tanto que Ele diz que vai nos levar para morar eternamente com Ele, porque Ele nos fez, Ele nos criou para viver em relacionamento com Ele, porque Ele desenfeitou a sua glória e enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por causa da sua imensurável, insondável graça, porque o sangue de Jesus Cristo me purifica e te purifica de todo pecado. Ainda que você fala: eu não presto, fulano não presta, ele é um delinquente, ele é um assassino, ele é isso, ele é aquilo, eu não perdoo, eu não faço. Jesus disse: ele é merecedor da graça, se ele arrepender e tomar posse, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Isso é graça, e é graça insondável, é graça imedível, é graça indescritível, é graça que nós não temos vocabulário humano para definir e para dizer que ele é apenas um favor imerecido. Não abra mão da sua salvação. Não abra mão dessa graça. Mas entenda, ela é universal, porque todos os homens têm direito. Mas ela é santificadora, porque para tomar posse dela tem que viver uma vida em santificação. E ela é glorificadora, porque aquele que vive uma vida em santificação, um dia vai abrir mão desse corpo corruptível para receber um corpo glorificado, porque esse corpo aqui não pode entrar no reino de Deus, mas você já tomou posse da graça. Então eu e você, que não abrimos mão da nossa salvação, um dia viveremos eternamente com Ele, porque a graça glorificadora nos alcançará. Dê uma salva de palmas ao céu.